Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre temas aleatórios. Tá tendo uma polêmica, uma repercussão muito grande aí em relação ao quadro clínico do grande Wesley Safadão e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, tá? Eu fiz um post falando assim, ó. A vergonha que eu sinto em ver um artista como Wesley Safadão recebendo tratamentos, recebendo um tipo de fisioterapia completamente inerte para a crise de coluna é gigante, mas não vou me pronunciar. Se ele, que é milionário, recebe um tratamento sem evidência, imagina você. Fuja desses tratamentos. Esse post foi o post mais compartilhado de todos os tempos que a gente teve, né? Foi o post mais salvo, ainda não é o post mais comentado, mas é um post que está tendo bastante relevância, sem pagar. O post está indo a mais de 7.329 contas diferentes. Nunca um post que eu não botei dinheiro teve uma repercussão tão grande. E a gente vai explicar aqui de uma forma sucinta o que é que a gente falou, porque assim como tem vários comentários positivos, a gente recebeu um comentário negativo também de um hater. A gente já bloqueou, a gente tem esse hábito. A gente tem muitos haters, né? Na verdade, assim, todo mundo que presta um tipo de serviço que é acima da média da maioria, ele tende a ter hater. E o hater é um marco que você está no caminho certo. Porque você conseguiu fazer uma agitação cefálica, né? Um teste vestibular que a gente faz em casos de tonturas rotatórias. A gente conseguiu fazer uma agitação cefálica nesse hater, que ele teve que se pronunciar ou atacando quem falou, porque o que a gente fala distorce, sai completamente da realidade desse hater, que ele tem que comentar de alguma forma. Qual seria a forma mais inteligente? A forma que muita gente faz, né? Compartilhar o post, falar que não concorda, dizer que não concorda na rede social dele, não na minha. Mas assim, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Eu não conheço o profissional que acompanha Safadão, eu não sei quem ele é, tá? Eu não quero saber quem ele é, eu não tenho nenhum vínculo com ele. Agora eu tenho um compromisso com a sociedade, com os meus pacientes e com os meus alunos, né? Eu tenho um compromisso de ensinar técnicas que têm base em evidência. E aí eu chamo a atenção para uma coisa. Um ponto é você bater no peito e falar, ó, esse tratamento, ventosa, liberação miofascial, alongamento, não funciona para a crise de dor lombar que ele tem, que aparentemente é uma crise de dor lombar com lateral shift, um desvio agudo da coluna, secundário a uma crise de dor. Uma coisa é eu fazer isso. Ó, sociedade, passou na Globo que Safadão está recebendo esse tratamento, mas aqui, ó, aqui na PubMed, na Medline, na Lilac, na Bireme, BV Saúde, JHospity, BMJ, nas principais referências bibliográficas de artigos científicos, essa apresentação clínica do Wesley Safadão não melhora com esses tratamentos. Baseado no artigo Low Back Pain da The Lancet, a gente sabe que existe uma probabilidade de 60% da crise de dor da coluna se resolver com a história natural sem o paciente precisar de tratamento. A gente sabe disso, né? Prognosis of Acute and Chronic Low Back Pain é o nome do artigo, é o Low Back Pain Series, que se você não leu, eu recomendo que você vá ler, porque você não pode se atrever a tratar dor lombar sem ter o conhecimento dessa série do Low Back Pain The Lancet, tá? Se você sabe que existe uma probabilidade da história natural recuperar o paciente sem intervenção, qualquer intervenção que você faça, nem que seja um piteleco na orelha, não vai interferir na história natural do paciente. O paciente tende a se recuperar naturalmente. Só que o caso de Safadão é um caso que ele precisa fazer, 6 shows em 3 dias, em vários lugares diferentes, ir de jatinho, enfim, o contrato dele deve ser milionário, 100 mil, 550 mil, 1 milhão por show, enfim. A gente não pode pensar só no Safadão. O Safadão sustenta, 300 famílias que dependem do trabalho dele.
Então é natural que ele procure tratamentos o mais rápido possível, na condição que ele tem, porque não se trata só do resultado dele enquanto profissional da música. Se trata de várias pessoas que dependem da indústria do comércio e de festas, de produção, que são sustentadas por esse evento que ele proporciona. Então é plenamente aceitável que uma pessoa, por mais famosa que ela seja, sendo leiga da área de saúde, procure qualquer profissional, e aí eu não estou atentando aqui para que o profissional que acompanha ele é um qualquer, não é isso que eu estou dizendo. É natural que o Safadão procure qualquer profissional para ter um tratamento imediato, beleza? Só que assim, eu vi uma cascata, assim, sem exagero, uns 20 fisioterapeutas na rede social, falando, ó, Safadão, me nota, isso aqui não funciona, isso aqui resolve com isso aqui, tem que corrigir manual, tem que deitar e rodar, tem que fazer o desvio da pelve na lombar, me chama que a gente vai resolver sua dor rápido. Então uma coisa é você bater no peito e mostrar à sociedade o que não funciona para o quadro que o cara apresenta. Outra coisa é você bater no peito e dizer que vai resolver o problema do paciente. Por quê? A crise de coluna lombar, ela pode adotar uma postura antálgica, que é o que ele está adotando, que é o desvio lateral do tronco. E esse desvio lateral do tronco pode ter duas apresentações clínicas diferentes. Uma primeira apresentação clínica é que a dor irradiada na perna, se é que ele tem dor na perna, pode ser do mesmo lado, ou que a dor irradiada na perna pode ser no lado contrário. O que é que a gente sabe sobre isso? Que quando a dor é do mesmo lado, o prognóstico não é tão bom. O prognóstico é ruim. O paciente vai ter que tomar medicação de anestesista, talvez bloqueio, talvez não responda a movimento, fisioterapia não ajude, só atrapalhe, talvez ele precise de cirurgia, é o que a gente sabe. O que a gente sabe se a dor é contrária ao desvio? Que o prognóstico é muito bom, mas ainda assim ele pode não responder. Ele pode ser um paciente, pelo que a gente sabe, porque não é a primeira vez que ele trava a coluna e mostra na rede social que ele está travado. Ao longo da minha trajetória, acho que eu já vi o Safadão falando de travamento de coluna umas 3 vezes, né, no mínimo, se não foi mais. Então é aquela história, a dor lombar, ela é episódica e recorrente. Ela não tem cura, ela tem controle. Ela não tem uma melhora vertiginosa num gráfico alinhado da linha de base até o final do tratamento. Ela tem uma melhora aleatória, se comportando como um gráfico de eletrocardiograma com picos e vales, e toda vez que o paciente tiver um pico ou um flare-up, ele vai acreditar que ele está pior do que a linha de base, mas às vezes é só a intensidade da dor que aumentou. O paciente não teve desvio, não teve perda mecânica, não teve dificuldade ou limitação de movimento, então tudo isso tem que ser avaliado. Às vezes o paciente está com a dor constante sem dormir, a base de corticoide, a base de medicação opioide, a base de analgésico, de anti-inflamatório, de protetor gastrointestinal, mas ele sai de um quadro desse para ir para um quadro de dor intermitente que não depende de remédio. Ah, Caio, ainda dói, tô igual. Pô, mas você estava com dor constante, agora a sua dor é intermitente. Você não conseguia dobrar para frente, agora você dobra. Você não conseguia calçar o sapato, agora você calça. Então os pequenos ganhos nas crises de coluna têm que ser interpretados como grandes resultados. E isso vai do alinhamento de expectativa que o fisioterapeuta faz com o paciente no primeiro contato, beleza? Então, voltando especificamente ao caso dele. Eu falei desses 2 tipos de apresentação clínica do desvio do tronco agudo, que é o lateral shift que o Safadão aparentemente está apresentando, mas eu não sei se você já ouviu falar, com certeza, antes de apresentar uma tortuosidade do tronco, o paciente deu vários sinais de que a coluna dele tinha algo errado. A gente não pode atribuir, é a maratona de show, é a privação de sono, é um problema com um tal contratante. A gente não pode fazer isso, a gente não avaliou o cantor. Quem avaliou o cantor foi o paciente foi o fisioterapeuta que está com ele. Então eu falei assim, olha como eu falei, todo mundo viu o post, né? Mas eu tô falando aqui da legenda do post. Fisioterapeuta, cuidado. Apesar de tudo que está sendo mostrado não ter evidência, toda crise de coluna é autolimitada e tende a se resolver sozinha. O que está sendo mostrado pode não ser o tratamento completo que ele está recebendo, porque ele pode estar recebendo tudo aquilo por simplesmente uma experiência prévia positiva com aquelas intervenções. Exemplo, eu tenho um paciente que ele é árabe, ele nasceu na Arábia Saudita. Ele teve uma crise de coluna cervical
com tensão de trapézio e dor irradiada no braço, em que o fisioterapeuta lá na Arábia Saudita fez uma técnica de acupuntura chamada sangria. Eu tenho especialização em acupuntura, eu tenho habilitação em realizar essa técnica de sangria. Eu fiz todo o procedimento científico necessário para a crise de coluna desse meu paciente, que nasceu na Arábia Saudita, que mora aqui em Salvador, e ele melhorou, assim, de uma forma insuficiente. Ele melhorou 30%, ainda ficou com muita limitação no pescoço. E aí eu falei, olha, eu vou fazer a sangria para ver como é que você responde. Ele falou, beleza. A gente foi, fez a sangria, colocou a agulha, deixou a ventosa, deixou 3 minutos lá, extraiu o sangue do tecido, tirou, limpou, passou álcool na ventosa. E eu falei, retesta o paciente, retesta a tensão neural livre, retesta a rotação livre. Caio, a ventosa destravou o pescoço? Não. Claro que não. Por que claro que não, Caio? Porque existem vários fatores contextuais e para mim, e aí não tem evidência científica disso, é uma mera observação clínica dos meus 8 anos de formado, a experiência prévia positiva do paciente é um fator de melhora brutal do efeito placebo. Depois que eu fiz a sangria nesse paciente, ele melhorou que ele não tinha melhorado mecanicamente, manualmente e cognitivamente. Ou seja, a experiência prévia dele com a sangria era tão positiva que ele falou, isso vai me salvar, e eu entreguei isso, que era o que ele queria, e ele melhorou. Então, existem vários mecanismos ali que podem fazer o paciente melhorar, que não é a intervenção com a sangria. Agora, Caio, se chegar um paciente, Caio, eu quero sangria, o que é que eu vou fazer? Eu vou educar ele, mostrar que não tem evidência científica para a melhora de um problema mecânico com isso, e vou entregar o que há de melhor, cientificamente falando, e pedir para ele ver a melhora dele. Se ele perceber que a melhora foi suficiente, que ele não dependeu de mim para isso, ele não vai querer sangria. Porque a sangria ele depende de mim. A mesma coisa é o safadão. Então olha para o parágrafo. O que está sendo mostrado pode não ser o tratamento completo que ele está recebendo. Ele vive tendo essas crises. Só na rede social eu já vi 3 vezes ele mostrando. Entenda, lateral shift é uma apresentação clínica e não um diagnóstico ou classificação. Por isso, se ligue. Ele pode estar tendo uma síndrome radicular. Ele pode ter um desvio do tronco agudo com dor irradiada na perna contra o ipsilateral, com sinais neurológicos positivos e negativos. Ele pode estar com perda de força de dorsiflexão, de flexão de quadril, de flexão de joelho, de extensão de joelho, de rotação interna do quadril, um déficit no miótomo correspondente à raiz nervosa. Ele pode estar com aprisionamento urinário, incontinência urinária, urgência urinária por causa de uma alteração esfincteriana causada por uma dor lombar. Influenciada, causada não é a palavra e nunca vai ser a palavra, mas influenciada por uma dor lombar. Ele pode estar com um quadro inconclusivo, com um padrão de resposta irreconhecível, e não vai adiantar colocar ele na água, não vai adiantar fazer maca de flexo de extração, liberação miofascial, ventosa, pistola vibratória, alongamento com inclinações repetidas. Não vai adiantar porque ele tem um padrão de resposta irreconhecível. Eu vou saber disso? Não, só quem vai saber é quem está avaliando ele lá. E aí, ele pode ter um quadro inflamatório, ele pode ter uma síndrome inflamatória e agravar com todos os tipos de movimento, e continuar com dor, e continuar com medicação, e continuar tomando corticoide, e continuar agravando, porque o remédio vai mascarar e diminuir a via de transmissão, a intensidade da via de transmissão nervosa que conduz a dor da periferia para o sistema nervoso central e vice-versa. Ele pode ser até mesmo um caso crônico. Gente, paciente com dor crônica não quer dizer que ele tem dor todo dia, não. Ele pode ter uma dor crônica há mais de 3 meses, episódica e recorrente, e ele ainda assim ser um quadro crônico. Ele pode viver com incômodos na lombar que não geram limitação funcional para ele. E dessa vez gerou uma limitação que ele teve que voar torto, ele teve que fazer o show torto. Enfim, ele pode ser um paciente crônico. E aí ele não vai responder com nenhuma dessas estratégias que estão sendo mostradas se ele for dessa classificação. Então, não ache, pelo amor de Deus, que quando você pegar um torcicolo, ele vai responder mecanicamente com inclinação deitado para o lado oposto e posição mantida. Porque uma corrente filosófica de terapia mecânica te falou isso. Não ache que o cara está com lateral shift que ele vai ser corrigido manualmente ou com desvio no aparelho, ou com flexão e rotação, ou com disfunção de descarga no membro que dói. Não ache que ele vai fazer dancinha do TikTok e vai corrigir o desvio, porque não é todo mundo que é assim.
Eu atendi um caso de lateral shift que corrigiu com conversa. Como assim, Caio? Terapia cognitiva, exposição gradativa. Perceba seu corpo como ele está. Você está perpetuando esse padrão de ereção do tronco. Por que você está fazendo isso? Ah, porque me disseram que sentar relaxado é ruim. E eu acabo sentado na Netflix no sofá assim. Toda vez que eu fico no sofá assistindo Netflix, eu fico assim. E eu estimulo a tortuosidade do tronco. Então, já teve pacientes que eu corrigi um lateral shift com a inclinação deitado. Posição mantida de inclinação deitado. Paciente que não respondia de maneira nenhuma. Teve paciente que a gente corrigiu com agachamento búlgaro. Teve paciente que não corrigiu e a gente mandou para anestésio fazer bloqueio transforaminal. Falhou em 3 bloqueios e teve que operar. Aí tem fisioterapeuta que divulga na rede social: ah, ninguém vai resolver isso a não ser o fisioterapeuta especialista. Ninguém vai resolver isso a não ser o especialista em coluna, o especialista em dor. Médico não entende nada disso. Cuidado. Cuidado. Você já leu Herbert Cisinho, de Ortopedia e Traumatologia, um livro médico? Você já viu Mark Dutton, de Fisioterapia Ortopédica? Você já leu os tratados de Ortopedia e Traumatologia? Eles têm capítulos falando dessa tortuosidade do tronco com outro nome, que não é lateral shift, mas o bom ortopedista de coluna, ele conhece disso. E ele sabe que a maioria resolve com fisioterapia. Ah, Caio, mas a maioria é com fisioterapia. Dane-se que a maioria é com fisioterapia. A minoria existe. Não é porque a população não é porque a maioria da população não é LGBT que eu vou ter preconceito com LGBT. LGBT existe e tem que ser respeitado enquanto a minoria. A mesma coisa a prevalência de dor. A prevalência de dor com o lateral shift, associado a lateral shift, responde mecanicamente sim a maioria, mas a minoria existe. Então a gente não pode usar um discurso generalista para gerar mais medo na sociedade, que você está perpetuando o que você mais combate na classe médica. A gente combate muito na classe médica essa busca pela causa explicada pelo diagnóstico ou pelo exame de imagem, que a gente sabe que não existe na maioria dos casos. Mas a minoria existe. Vai ter um paciente que vai chegar no consultório com disfunção de esfíncter, com anestesia em cela. Vai ter paciente que vai chegar com perda de peso sem razão. Vai ter paciente que vai chegar com dor noturna, agravando com movimento, sem relato de trauma, e vai ter uma fratura espontânea de coluna, depois de pegar um caquinho de planta da janela, uma vovozinha, com uso prolongado de corticoide. A minoria existe, a gente tem que se atentar para a minoria também. Então, acorde. O lateral shift, ele ainda assim pode ser irredutível. Se ele for irredutível e o cantor tiver que cair na cirurgia, você não vai ajudar em nada. Então reconheça a sua limitação enquanto fisioterapeuta. Ainda mais porque todos vocês que estão batendo no peito e dizendo que resolveriam o problema dele com correções manuais, com estratégias mecânicas, todos vocês estão generalizando, falando de um quadro que vocês não avaliaram, vocês só estão inspecionando baseado no que foi mostrado. Então, muito cuidado. Cuidado com quem incentiva vocês a falarem um monte de besteira sem nem sequer ter testado o caso do cantor, só para ganhar likes e compartilhamentos. Ah, Caio, mas a maioria dane-se, a minoria existe. Cautela, uma coisa é você mostrar o que funciona e o que não funciona e prestar um serviço à sociedade. Outra coisa é você bater no peito e falar que o caso é mecânico e que você resolveria com X procedimento. Né? Então, assim, o hater que se doeu, que falou aqui que eu bloqueei hoje, o hater que se doeu, ele falou assim, é impressionante, 93% das suas publicações estão dizendo que fisioterapia não funciona. Você deveria mudar de profissão. Eu não, querido. Não, querido. Eu deveria continuar aqui para fazer a minha profissão reconhecida tanto quanto a classe médica. Veja bem, existe uma fundação chamada Fundação AO. É uma fundação que classifica os tipos de fratura de quadril, cominutiva, espiral, enfim. Cada ortopedista, cirurgião de quadril, tem acesso a essa classificação que é de acordo com a característica da fratura. Se ele chegar e encontrar um paciente com fratura de quadril cominutiva, onde o acesso tem que ser anterolateral,
para fixar com fixador externo, com placa, com parafuso, ele sabe, baseado na classificação dessa fratura, qual a melhor intervenção. Agora imagine, Beyoncé tem a fratura de quadril daquele tipo que a fundação classifica. E aí Beyoncé mostra como foi a cirurgia dela com um ortopedista mega renomado em Massachusetts, no Missouri, enfim, num estado lá boladão dos Estados Unidos. E ela sai da cirurgia com mais incapacidade. E como é que esse cara que conhece essa classificação fica? Ele não pode falar nada. Ele não pode chegar e falar, que vergonha desse tratamento que foi preconizado para Beyoncé, porque a classificação diz isso. Ele não pode falar, porque ele não avaliou. Outra coisa é você falar, esse acesso anterolateral, não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar, esse acesso anterolateral é para aquele tipo de fratura que não foi apresentada pela Beyoncé segundo a imaginologia. Porque o quadro dela, supostamente, é um quadro específico causado por fratura e a fratura de um tipo. Já no lateral shift do Safadão, você não pode dizer isso. A classificação é desarranjo do Mackenzie? É bloqueio de movimento? É disfunção de movimento da Sarno? Você não pode dizer isso. Porque o lateral shift é uma apresentação clínica que pode se manifestar com diversas classificações. Desarranjo, disfunção, pode ser uma síndrome radicular, pode ser um inconclusivo. Então você não pode chegar e falar que o cara não vai melhorar. Agora você pode chegar e dizer, isso aqui ventosa não funciona, mas não é porque é lateral shift, é porque ventosa não funciona para dor. Não é porque é lateral shift, é porque alongamento não funciona para dor. Então uma coisa é você falar o que funciona e o que não funciona. Outra coisa é você chamar para si, bater no peito na responsabilidade e dizer que resolveria o caso dele porque o cara é famoso. Então segura a onda, pensa um pouquinho antes de fazer as postagens, cuidado com quem está te influenciando a fazer esse tipo de postagem, porque às vezes a pessoa só quer ganhar like, compartilhamento, vender curso, vender tratamento, e você está indo na maciota lá, no comportamento de manada. Se todo mundo está indo por um caminho, pelo amor de Deus, olhe para o contrário e veja o que está acontecendo. Comece a ver o macro, comece a se analisar de fora para ver o macro e ver se faz sentido o que você está falando, beleza? Então era isso que eu tinha para falar hoje. Bom São João para todo mundo. Qualquer coisa, tem caixinha dos stories lá. Tem caixinha de pergunta nos stories. Você manda sua pergunta que a gente responde ao longo do dia a dia de consultório, beleza? Um grande abraço. Movimento é vida.